A vida que eu posso viver amanhã depende de um passo de coragem que eu preciso dar hoje. Se você clicou nesse vídeo, bom, é melhor tomar cuidado, porque você já corre um grande risco de ser um acomodado. Mas calma, que tudo que eu vou te passar aqui é uma linha de raciocínio lógica, onde você vai assistir, absorver, anotar para aprender e deixar de ser um acomodado ou evitar essas características que eu vou te descrever. Então presta atenção que o conteúdo desse vídeo tá muito massa. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estão de boa? Eu tô bem. Então vamos lá. O tema desse vídeo é muito mais relacionado a pessoas, a humanização, a personalidade, a caráter, do que de fato a empreender no digital, a ganhar dinheiro na internet. Já vou aproveitar. Falta um único inscrito pra gente bater 50. A meta é chegar a 100, então por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve, que você tá me ajudando a criar mais conteúdo e a desenvolver ainda mais esse canal aqui. Mas voltando para o assunto do vídeo, se eu falo de empreendedorismo, se eu falo de ganhar dinheiro, se eu falo de construir uma vida próspera, eu preciso também falar sobre o que está antes disso, que é a mente, que é o corpo, coração, a alma. Tudo isso é muito importante e vai contar para que você não pule etapas ou chegue no seu sucesso financeiro, na sua riqueza material, mas por dentro você está vazio, por dentro você não tem um propósito por trás da sua vida, não tem caráter, enfim. Cai naquela crise de meia-idade que a gente chama. Mas vamos lá, antes de falar as características de um acomodado, eu tenho que te falar o porquê que a nossa geração é a pior geração e a mais acomodada de todas. Basicamente, quem nasceu de 1997 até 2009 compõe a nossa famosa e queridíssima geração Z. Somos nós, eu também componho a geração Z. Essa geração é a primeira geração que vai ficar mais burra do que a anterior. Então se a gente vinha numa crescente evolutiva de desenvolvimento, nós barramos, nós somos a primeira geração que não consegue manter uma atenção constante numa aula de 50 minutos, numa palestra de 1h30, num sermão dentro da igreja, seja lá onde for, a nossa atenção é a mais reduzida possível. E nascemos em uma geração preguiçosa. Por que preguiçosa? Porque nossos pais sustentaram, criaram muita força para conseguir gerar uma vida saudável pra gente. E nós fizemos o quê? Agradecemos o nosso pai, deitamos a cabeça no nosso sofá e relaxamos, porque alguém já fez tudo por nós. E isso acaba gerando não pessoas relevantes, mas pessoas inúteis. Eu sei, é triste, é pesado e parece que eu tô falando isso aqui para ganhar engajamento ou polêmica, mas não, essa é simplesmente a verdade que muitas pessoas não têm coragem de te falar, a sua família tem muito medo de te falar isso e você ficar ofendido e ir pro seu quarto e parar de falar com eles, mas você que clicou nesse vídeo, você não vai receber elogios, não vai receber carícias no seu ego, você vai receber a verdade dura na sua cara, porque é isso que vai te fazer crescer e vai te fazer evoluir. Então a geração que eu acabei de descrever para você é profissional em gerar pessoas inúteis, pessoas acomodadas, o pior tipo que existe. E aqui eu não tenho papas na língua, porque se você tem esses aspectos que eu vou te descrever a seguir, você tem forte indício de ser uma pessoa acomodada. Mas não fique desesperançoso, porque o fato de você estar vendo esse vídeo já mostra a sua coragem, já mostra que você quer uma mudança. Mas Lucas, vamos ao que interessa. O que é um homem, uma mulher incomodado? O que é um homem e uma mulher acomodado? Se você é homem ou mulher, tem mais de 20 anos e não está planejando sair da casa dos seus pais, não tem nem ali um plano, uma data marcada para isso, já começa com acomodação. Você acostuma com seus pais pagando as suas contas, bancando seus rolês, a sua alimentação, suas roupas e fica simplesmente tranquilo. Alguém fez isso por mim, então eu não preciso pensar nisso agora. Eu vou pensar no meu futuro, vou pensar na minha evolução. Porém, por experiência própria, eu já sou casado, já moro sozinho, não preciso dos meus pais para pagar minhas contas, já sustento uma casa. Pela minha experiência, eu vejo que a minha maior evolução e o meu maior crescimento só veio depois que eu saí da casa dos meus pais. Porque apesar de amar e admirá-los, eles têm seus próprios valores e a casa deles segue as suas próprias regras. Se você mora na casa dos seus pais e faz o que você quer, você não é incomodado 100% com o que os seus pais acham, ou você se amoldou ao padrão deles e está tranquilo, está confortável com isso, ou seus pais não estão te criando para o mundo, estão te criando para eles, ok? Segunda coisa que faz você ser uma pessoa acomodada. Tá namorando há mais de 3 anos,
homem ou mulher, e você não está pensando no próximo passo, não está pensando em noivar, não está pensando em casar, está vivendo a sua vida e o amanhã a Deus pertence. Isso é um forte indício e eu vou te explicar por quê. Quando você namora, quando você escolhe uma pessoa para ser única na sua vida, você tomou a decisão de que em algum momento ela vai partilhar de tudo junto com você. Suas dores, suas crenças, seus valores, suas ambições. Só que o namoro, ele é uma etapa antes de vocês se casarem, antes de vocês construírem algo sólido. E quando essa etapa ela perdura demais, significa que você está confortável com isso e que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Eu tenho certeza que você já viu alguém da sua família ou alguém que você conhece falando: quando o namoro dura muitos anos, 8, 9, 10 anos, geralmente não dá em casamento. E aí a pessoa que saiu do relacionamento, que terminou, ela começa a namorar com outra pessoa, passa 2, 3 anos eles se casam. E por que isso acontece? Porque relacionamentos duradouros, relacionamentos que duram anos e anos, eles tendem a se tornar muito cômodos e confortáveis. Então muitas vezes o homem e a mulher ou mora com os pais ou mora sozinho. O homem que mora com os pais está tranquilo, porque ele sabe que alguém está bancando as contas dele. O dia que ele decidir o contrário, ele vai ter que bancar as próprias contas. E é o homem ou mulher que mora sozinho chega até a ser pior, porque você não quer abrir o seu espaço para uma nova pessoa, não quer abrir mão das suas manias que são só suas, e aí você se torna um poço de ego, um poço de orgulho por ser aquela pessoa que não gosta que mexa nas minhas coisas, não gosta que troque minhas coisas de lugar. Isso também é acomodação, ok? Uma outra coisa que surpreendente gera um homem e uma mulher acomodada: evitam conflitos o máximo possível. Isso parece contraintuitivo, você deve pensar que pessoas pacificadoras, pessoas que promovem a paz, são as pessoas mais certas do mundo e você não pode trocar sua paz por nada, você tem que evitar ao máximo brigar, discutir, mas isso não é verdade em todos os casos. Eu tenho um amigo que terminou um relacionamento, ficou na bosta da bosta. Se você tem amigos que terminaram, você sabe que quando o homem ama muito a mulher e a mulher dá um pezinho na bunda, o homem fica pra morrer, o homem fica abaladíssimo. E aí, contando a história do relacionamento deles, do término deles, do que aconteceu, ele citou a seguinte coisa, abre aspas: nós nunca tivemos uma briga séria, eu nunca explodi com ela, ela nunca explodiu comigo. Isso parece positivo do ponto de vista humano, porque você evitou a briga, você promoveu a paz e você não teve um conflito direto do que te incomodava. Mas pelo contrário, isso é um comodismo do cacete. Cara, você se acomodar ao ponto de não discutir por algo que te incomoda é o maior ato de covardia que existe. E aqui, como eu falei, eu preciso falar essa verdade porque eu não quero que a minha geração seja uma geração fraca, uma geração sem valores, uma geração sem crenças fortes, sem correr atrás do que realmente quer. A gente está formando pessoas cada vez menos ambiciosas, pessoas que cada vez menos procuram evoluir, ser melhor e conquistar coisas. E isso não é uma decisão sua. Você está renegando o legado da sua família inteira. Quando você não tem ambição, quando você não corre atrás de ser uma pessoa melhor, não precisa ser em relação ao dinheiro, mas pode ser em relação ao que você mais tem de ambição hoje em dia. Você está dizendo para toda a linhagem da sua família que se ferrou, que batalhou, que trabalhou por você, você está simplesmente virando para eles e falando: pessoal, estou tranquilo. Não vou correr atrás porque é muito cômodo para mim ficar nessa posição. E aí todo mundo que batalhou para te colocar no mundo recebe esse impacto de cara. E muitas vezes, quando você não tá correndo atrás dos seus objetivos, quando você não tá fazendo as coisas que era para você tá fazendo, e os seus pais te cobram, você reclama, diz que eles são chatos, diz que eles não têm nada a ver com a sua vida, mas eles têm sim, porque você não tá carregando só um tipo sanguíneo semelhante ao da sua família, você tá carregando um legado. E por que ser acomodado? Por que se tornar essa pessoa que eu acabei de descrever é tão ruim, afinal de contas? Eu não tô fazendo mal a ninguém, eu não tô prejudicando ninguém. Por que isso é ruim de fato? Primeiro, você tá negando a sua própria natureza. O ser humano, por essência, ele tende a correr atrás da conquista do que ele quer. Se você olhar desde os homens mais antigos, líderes bíblicos, líderes históricos, líderes romanos, todos eles tinham por essência procurar aquilo que eles mais queriam. Fazer sacrifícios que te façam alcançar os seus objetivos,
sacrifícios. Que sacrifícios são esses? Abdicar de sono, abdicar de saúde mental, abdicar de fazer as coisas que você gosta. Isso são alguns exemplos. E aí você pode pensar, nem todo mundo quer ser milionário, nem todo mundo quer ser rico, nem todo mundo quer empreender. Mas eu tenho uma certeza grande, todo mundo tem um grande sonho no coração. A gente tem aquele conto de Alexandre o Grande, onde ele vai visitar um filósofo e aí o homem tá sentado na praia, tomando um sol, totalmente nu. Alexandre, que admirava a sabedoria dele, tinha uma forte admiração por ele, vai e pergunta, pede a ele para fazer um pedido para ele, porque Alexandre o Grande conquistou toda a Grécia e ele podia proporcionar qualquer coisa que aquele homem quisesse. E o que aquele homem disse, sentado, tomando um sol, foi: sai do meu sol. Então nem tudo aqui é sobre ganhar dinheiro. Você com certeza tem um sonho. Seja ele viajar para vários países, seja ele conseguir acordar mais tarde todos os dias sem se preocupar, seja ele conseguir ficar muito bom em um esporte que você gosta. Cada um tem um sonho. E quando você para de correr atrás deles por se acomodar, você está negando essa realidade, essa natureza, e a tendência é que você não se torne uma pessoa feliz com o passar dos anos. Agora, com 20, 15, 25, 30, isso não transparece claramente na sua cabeça. Mas quando você tiver 35, 40, 45, 50, que é daqui a 20 anos, você vai se arrepender amargamente de não ter tomado decisões corajosas que você deveria ter tomado hoje. Esse vídeo aqui tá muito pica, cara. Eu tô trazendo insights realmente relevantes para você. Então, se você não deixou seu like, não se inscreveu, já comece saindo da acomodação, dando like e se inscrevendo. Mas bora para a parte 4, que é: se torne um homem ou mulher de valor real. Mas é claro que eu não vou só te chamar de acomodado e falar os seus aspectos negativos e não te dar uma solução. Para isso, eu saí de um ambiente fechado para um ambiente aberto, troquei a noite, que eu gravei a primeira parte, pelo dia. Eu gravei essa parte aqui na varanda de casa. Um ambiente confortável, mais verde, mais tranquilo, luz natural. Então, para que você se torne um homem, uma mulher de valor, você precisa seguir alguns pontos. O primeiro deles, construa uma ambição. Porque quando a gente não sabe para onde a gente está correndo, qual o nosso objetivo de fato, é muito difícil continuar e persistir por muito tempo. Com o passar do tempo, as pessoas esquecem suas ambições, elas esquecem seus objetivos e elas simplesmente param. Você pode encontrar muita gente que queria sair da CLT, queria sair daquele emprego chato, daquele emprego sem graça, mas se acomodou, parou de buscar ambição, parou de ter um norte que era sair do CLT. Eu já fiz isso depois de 2 anos no quartel, quando eu ia ser promovido e ganhar mais, mas eu escolhi procurar uma ambição maior, correr atrás de um objetivo que me tirava da zona de conforto e tirava completamente o suporte que eu tinha, mas para buscar algo muito melhor. Segunda dica, importantíssima: estimule sua mente, mas não com dopaminas baratas, e sim dopaminas difíceis de conseguir. Como você consegue dopaminas difíceis, né? Aquela satisfação que é muito mais satisfatória do que ver um Reels engraçado, por exemplo. É você conseguir correr mais, correr 5 km, 10, 15, correr uma maratona. É você conseguir ler um livro do início ao fim, que hoje tem se tornado um desafio para todos nós, inclusive eu. É você conseguir dormir mais cedo e acordar mais cedo. Sim, tem muita gente que vive aí empreendendo. Eu sou um exemplo, preciso melhorar esse ponto. Empreende, ganha dinheiro, vive bem, mas não dorme bem. Dorme 2, 3 horas da manhã todos os dias e acorda 8, 9, destruído. Então, estimular sua mente é muito importante para sustentar a sua ambição, sustentar a sua disciplina de correr atrás dessa ambição. Terceira coisa que vai de encontro à segunda é: busque uma alimentação saudável. Então, além de estimular sua mente positivamente, fazendo coisas mais difíceis, que exigem mais da sua atenção, diminuindo essas porcariadas como ficar assistindo Reels, ficar no celular até tarde. Então, quando você faz isso junto de uma alimentação saudável, você se torna uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais animada, uma pessoa mais feliz. E felicidade, para muitos hoje, tem sido ganhar dinheiro ou gastar dinheiro. Só que é o oposto disso. Uma métrica diz que pessoas mais felizes compram menos. Então, quanto mais a sua satisfação estiver atrelada a bens materiais ou a comprar alguma coisa, menos dopamina cara você está liberando no seu sistema e mais mecânico tem se tornado a sua felicidade. Procure essas coisas para, além de ter uma vida próspera, também ter uma vida feliz e não acomodada. E uma dica aqui que poucas pessoas falam: busque um relacionamento melhor com a sua família. Eu sei que esse canal é focado em falar sobre empreender, sobre buscar seus objetivos, sobre ser ambicioso e querer crescer, né? Assim como eu quero, você quer também. Mas a gente não pode esquecer da nossa base. A nossa família é muito importante, tanto para o nosso desenvolvimento quanto para o resultado final, porque sem ela, o resultado muitas vezes se torna menos feliz
do que ele poderia ser. Talvez você não tenha pais ou mães, mas você tem pessoas na sua vida que você considera família. Pais de amigos, parentes, seu próprio amigo, seu próprio melhor amigo, ele pode ser sua família. Quando foi a última vez que você honrou a vida dele por uma conquista sua? Você percebe aqui que o assunto do vídeo ele se tornou algo muito mais positivo e algo muito mais progressivo do que o que eu estava falando na primeira parte. Tanto que eu tinha gravado a primeira parte dentro do escritório, mas decidi fazer aqui para que você tenha essa percepção de mudança. Portanto, eu não sei o que você passa hoje, não sei se você se enquadra nesse cenário de ser acomodado, mas se você enquadra, busque a melhora, busque sair da zona de conforto. Uma dica muito importante é, saia do que te traz muito comodismo, porque não adianta você querer ser uma pessoa extraordinária se você não se coloca em perigo, se você não se coloca em zonas de risco. Casar para mim, morar sozinho, sustentar uma casa era um desafio impossível quando eu olhei para as contas, quando eu olhei para o valor que eu tinha que gastar, quando eu tinha 18 anos, 17. Hoje, para mim, é muito mais tranquilo sustentar uma casa e eu não me vejo sem conseguir isso um mês sequer. Então, por que eu consegui isso e por que eu tenho essa visão hoje? Porque atrás eu tomei um passo de coragem. Eu dei o passo e Deus colocou o solo para que eu pisasse. E você, hoje, pode achar que as coisas são difíceis, pode achar que as coisas não vão dar certo, não vão acontecer da forma que você deseja, e aí você fica sem dar um passo, sem arriscar, só na aba dos seus pais, na aba de quem te sustenta. Mas eu quero te dizer que você está perdendo muita coisa. Tem muita gente aproveitando o que você não está aproveitando porque deu um passo de coragem que você não deu. Então anota isso no seu caderno, na parede, em qualquer lugar que seja. A vida que eu posso viver amanhã depende de um passo de coragem que eu preciso dar hoje. Essa frase é top e ela faz parte de muito do que foi a minha vida. Então, se você gostou, se inscreve, isso é um ato de coragem e sai da sua zona de comodismo. Deixa o like e bora rumo aos 100 inscritos. Eu sou o Felpe Lucas e te vejo na próxima.